A todos, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa de acolhimento e que Jesus nos abençoe e nos traga o entendimento necessário aos ensinamentos, não só através do livro dos Espíritos, mas do Evangelho e de tudo aquilo, de todas as sensações que tivemos aqui nesses momentos dentro dessa casa fraterna, pois o amparo já se é sabido, que já nos é dado no momento que adentramos ali pelaquela porta. Não necessitamos passar por uma câmara de passe ou atendimento simplesmente para dizermos que estamos sendo amparados pela espiritualidade. Sim, no momento que nós já nos concentramos, e nos centramos aqui neste templo sagrado, já estamos recebendo o atendimento através dos benfeitores espirituais, embora não possamos ver, mas neste clima harmonizado já se faz presente essas energias salutares que já vão repondo os nossos ânimos, tirando essas nuvens dos nossos pensamentos, e assim que se faz a harmonização desse ambiente para a nossa chegada aqui. Muito importante, aquele que tiver necessidade de uma conversa amiga, conversar com a dona Luzia ali, em particular, dentro da sala, fiquem à vontade, é para isso que estamos aqui na noite de hoje, tá? E como foi dito no estudo, o serviço, o serviço, meus irmãos, é sempre necessário a todos nós, e esse empenho de coração, que é o serviço ao próximo, mas não é uma coisa fantástica, é algo, como foi dito, é algo feito de coração, que nós nos dispusemos a fazer isso, talvez sim, no nosso plano reencarnatório, como é a lição do livro dos Espíritos, a vida espírita, ou a vida espiritual, que é o item que estamos estudando, mas lembrando sempre da nossa necessidade, não só do empenho, a nossa reforma íntima, que é a gente sempre procurar fazer o bem cada vez mais, todos os dias, mais do que ontem, menos do que amanhã, mas reformarmos principalmente os nossos sentimentos. A princípio pode ser uma coisa forçada quando se está trabalhando na seara do bem, que é normal, porque o costume da grande maioria de nós é repelir, existe uma crença um pouco tola ainda entre os homens, do que aquele que auxilia muito é considerado tolo, na sociedade. Porque isso, porque aquilo, porque você doa, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer, aí você está ajudando, amanhã a pessoa está falando mal de você, enfim, todas essas críticas, esses comentários inúteis dentro da sociedade, que embora sendo verdade ou não, não importa. O importante, meus irmãos, é o que cada um de nós faz com o coração, seja uma palavra amiga, seja uma moeda dada no farol, no sinal, ou na porta de um banco, um prato de comida, mas tudo o que vale é o sentimento em que nós colocamos nesses trabalhos edificantes, que não se realizam somente dentro de uma casa religiosa, mas sim, o muito importante é no nosso dia a dia. Lá fora, principalmente, é o local onde devemos colocar mais em prática esses ensinamentos de Jesus, porque é Jesus falando por nós, e toda obra voltada ao bem, todo ato, gesto, palavra envolto no bem, é Jesus que merece os créditos. Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Divino Mestre. Assim como os estudos, existe a necessidade, meus irmãos, da gente compreender
que o Livro dos Espíritos nos explica muito bem isso, compreender o porquê das coisas, o porquê que eu estou passando por isso, o porquê que eu devo fazer o bem, o porquê que eu devo parar de fazer determinadas coisas viciantes na minha vida, o que estão me prejudicando. O estudo nos traz exatamente isso, principalmente do Livro dos Espíritos, né? Salvo estudos da mediunidade e tudo mais, mas o Livro dos Espíritos é o pontapé inicial, vamos dizer assim, para quem quer ter as respostas certas para as aflições, porque sempre que buscamos uma casa religiosa, nós buscamos uma vez pela dor, outra vez por amor. Então, cabe a cada um de nós a que viemos aqui na noite de hoje, né? O que viemos buscar, e que rogamos sempre que cada um receba aquilo a que veio procurar neste ambiente sagrado, porque todos nós estamos recebendo, mesmo não estando vendo, mas se puderem se concentrar, irão sentir. Por isso esse ambiente tão gostoso aqui dentro, né? Esse ar leve, tranquilo, é a harmonização dos irmãos benfeitores, já nos tratando, cuidando da gente. Então, continuando no tema aqui, sobre essas programações reencarnatórias, né? As escolhas de provas, outras vezes nós falhamos tanto que recebemos a bênção da expiação, onde não temos a opção mais de faço ou não faço, eu vou ter que fazer e passar por isso, querendo ou não, que é a expiação, quem não sabe, né? Então, Emmanuel, através do livro Companheiro, ele nos traz reflexões a respeito disso, da nossa situação atual, agora, nesse momento. Embora esse livro já tenha sido escrito há muitos anos atrás, é atualíssimo o tema, e vai ser daqui 10, 20, 50, 100 anos. Por quê? As leis são imutáveis, meus irmãos. As coisas não mudam. O que mudamos somos nós. O planeta muda, nós mudamos, mas as leis de Deus e seus ensinamentos não mudam. São sempre os mesmos. Às vezes alguns interpretam de uma maneira errônea, mas faz parte também do processo, porque nem tudo estamos ainda preparados para compreender com relação a Deus. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. O estudo é ditado pelo nosso querido irmão Emmanuel, escrito pelas mãos de Chico Xavier, a lição de número 2, anotações de um amigo. E ele inicia exatamente assim: não te deixes abater no mundo, ou seja, encarnado, ante as provações que atravessas. Encontrastes na situação mais adequada as realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Perdão, está seco. Então, não te deixes abater no mundo ante as provações que atravessas, pois encontra-se na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Já nos dizendo aqui que agora, neste momento, estamos passando por essas provações, por essas provas, porque é necessário para todos nós, porque também estava fazendo parte do nosso plano reencarnatório. Então, estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas nas nossas vidas. Ele vai continuar aqui, ó. Permaneces no corpo que mais te favorece às aquisições do campo íntimo. O corpo, meus irmãos. Por quê? Alguns de nós possuem, chega a ser brincadeira, né? A grande maioria de nós possui uma enfermidade do corpo, visível ou invisível aos olhos do próximo, mas todos nós temos enfermidades, seja ela qual for, desde uma simples alergia a um problema seríssimo, coronário, digestivo, enfim,
Todos nós temos problemas de saúde. Então, mas é isso que está nos favorecendo no nosso campo íntimo. É a programação, meus irmãos. Algumas é reflexo, sim, mas também faz parte. Não é castigo esses tipos de problemas que estamos enfrentando fisicamente. O clima social em que se instalam as atividades é a paisagem na qual dispões dos melhores recursos de experiências. E é aquilo que a gente está conversando. Naquele ambiente que estamos inseridos, na sociedade que estamos nos envolvendo, que estamos lá colocados no nosso meio social, é exatamente esse meio que a gente está precisando aprender com essas experiências. É a paisagem na qual dispõe dos melhores recursos da experiência, ou seja, não por mais difícil que às vezes seja, é os lugares exatos onde devemos estar. Ambiente social, sociedade. Tens contigo os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento a que aspiras. Os companheiros certos, amigos, família, são exatamente aqueles companheiros que precisamos estar junto, aprendendo, compreendendo e vivenciando essas experiências na carne, com esses sentimentos do que nós precisamos reformar, principalmente com a família, que nós temos às vezes algumas diferenças, e esse é exatamente o convite para a nossa melhoria, através do perdão, da indulgência e da resignação. Entender que estamos inseridos na família que exatamente pedimos para estar nela, porque na grande maioria das vezes nossos familiares são os nossos desentendimentos do passado, nossos inimigos de tempos pretéritos. Então se faz necessário, através dos laços consanguíneos, nós nos harmonizarmos com eles, e principalmente aqueles que moram sob o mesmo teto. Muito mais intenso e muito mais necessário a gente praticar os ensinamentos de Jesus. Então, tens contigo os companheiros certos. Dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que te cabe encontrar aproveitamento. A vida está difícil? Tá, meus irmãos, está difícil. Para a torcida do Corinthians inteira também, não é só para nós não. Está difícil para todo mundo, desde os primórdios da humanidade. Então não temos essa exclusividade de sermos só nós que estamos sofrendo. Cada um tem o seu sofrimento íntimo, diferente do outro, que nos torna únicos perante Deus. Mas lembremos sempre, meus irmãos, que todos sofremos, sem exceção. Por isso estamos aqui. Simone mesmo deixou bem claro. Por isso estamos aqui encarnados na terra, para exatamente através dessas dificuldades nós aprendermos a dar valor àquilo que outrora não demos. Nada é por acaso, meus irmãos, e Deus não castiga. Isso é só um verbete utilizado pelos antigos, mas acreditem, Deus não castiga. Deus nos ama com o maior sentimento, mais intenso, que nós nem compreendemos ainda, Mas só um pequeno exemplo: um pai nunca vai querer castigar um filho, nunca vai querer que um filho sofra. Tem gente que é pai, que é mãe, compreende esse sentimento. Imagina Deus, que é infinitamente superior espiritualmente a nós, que sentimento Ele teria por nós?
né? Então, Deus não castiga, meus irmãos. Nós somente colhemos aquilo que plantamos em outros tempos. Então, por isso se faz necessário essas dificuldades para a gente dar valor para as coisas. Marcelo, mas a gente não lembra às vezes, né? Como foi falado, tem um véu de esquecimento. Não foi só nessa vida que a gente errou, principalmente aqueles erros que cometemos em outras vidas. Uma hora a cobrança vem, né? Então a gente tem que respeitar essas leis divinas, compreender e aprender o que está ensinando para a gente essas dificuldades atuais. Olha, amigos que te deixam em caminho são afeições que se distanciam transitoriamente para que adquira segurança. Aquele amigo, que era tão amigo, que hoje já não é mais amigo, que já não são próximos, me deixou na mão. Não, foi necessário deixá-lo só para aprenderdes a caminhar sozinho, com as próprias pernas. A gente não pode depender de ninguém para seguir o rumo de nossas vidas. Então, às vezes, esses amigos que se afastam são para a gente aprender a caminhar. Às vezes traz a dependência, né? A dependência física e às vezes a dependência psicológica da presença daquela pessoa que te deixa segura, e ela se vai. Mas não se vai por falta de afeto, se vai porque a gente precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Conflitos repontando na estrada são valiosas lições para a conquista da paz em ti mesmo. Aquela situação que a gente já passou e novamente bate a nossa porta, então já estamos sabendo qual que é o caminho que tem que seguir, já passamos por isso. Então elas repontam às vezes, elas aparecem novamente na nossa estrada da vida, e assim, e essa dificuldade eu já sei, essa questão na prova eu já passei, eu já acertei, então essa eu tiro de letra. São lições. Agora, se a gente passa esbravejando, reclamando, a hora que bate na nossa porta de novo, fala: meu Deus, lá vem isso de novo. E aí? Será que a gente aprendeu mesmo a passar por essa dificuldade? São lições. Prejuízos são apelos à vigilância. Por quê, Marcelo? Por que prejuízo é vigilância? Porque nós deixamos os outros nos prejudicar. A grande verdade é essa. Nós deixamos. Como? Não vou entrar em detalhes, senão a gente vai passar a noite inteira aqui. Mas acreditem, prejuízos são apelos à nossa vigilância. Então, prestemos mais atenção nos círculos da vida, dando e valorizando aquilo, cada qual o seu merecimento e prioridade dentro das nossas vidas. Vigilância, meus irmãos. E decepções constituem o preço com que se paga a luz da verdade. Eu estou decepcionado porque eu conheci aquele fulano, ele não era assim. Ótimo, que bom, conheceste agora, né? E vai fazer o quê? Vai odiar? Vai repugnar? Não. O preço é a verdade. Que bom que enxergamos a verdade. A gente tem que agradecer, né? E vigilância também para com a verdade. Incompreensões lecionam discernimento. Emmanuel não dá trégua. Então vamos lá.
todos os campos das nossas vidas, e nesse âmbito da incompreensão, quantas vezes nós fomos incompreendidos, não é verdade? A nossa maneira de enxergar as coisas na vida, tanto no âmbito religioso ou qualquer outro assunto, a incompreensão faz parte. Mas é um grande convite, porque, como eu disse anteriormente, nós somos seres únicos perante Deus. E na grande maioria das vezes, meus irmãos, cada um de nós tem a sua verdade e também a sua interpretação do Evangelho. Embora nós tenhamos um amplo estudo da Bíblia, dos Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Chico, Emmanuel, nos explicando isso e aquilo, às vezes eu leio um texto e eu interpreto de uma maneira, e o seu Ismael lê o mesmo texto e interpreta de outra maneira. E a gente tem que respeitar isso quando for debatido em nossa porta, nosso círculo, nosso meio, essas incompreensões. Tem que respeitar a opinião de quem está conosco debatendo algo, porque, como eu disse, quem compreende o Evangelho de uma maneira clara e segura é Jesus. Ele sim sabe interpretar da maneira correta todos os ensinamentos do Evangelho, todas as leis de Deus, porque Ele já tem o preparo para isso. Nós, ainda tão imperfeitos, ainda temos nossos rebate e rebate de opiniões, até mesmo dentro aqui da casa espírita. Isso é normal, porque temos entendimentos diferentes, levando em conta tudo. Nossa educação é muito diferente um dos outros, e por aí vai, família é uma diferente da outra, né? O contato com a própria doutrina, uns diferentes com o outro, uns chegaram pela dor, outros chegaram pelo amor, outros caíram de paraquedas por engano, por curiosidade, enfim. Então, opiniões, meus irmãos, são diferentes. O que a gente não pode fugir é a verdade que está escrita no Evangelho. Mesmo que a gente não saiba interpretar, mas a verdade está ali, escrita, letra por letra, parágrafo por parágrafo. Então, discernimento. E solidão é tempo que muda nos mecanismos da alma, que é a hora que a gente se encontra conosco mesmo e com Deus. Essa é a solidão verdadeira. Não precisa estar sozinho, não. Eu conheço muita gente que está rodeada de pessoas, mas está só, né? Então, solidão é tempo que demuda nos mecanismos da alma. Aceita-te, aí vem Emmanuel, aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Ou seja, aceita que dói menos, estás no lugar certo, na vida certa, na família certa, no trabalho certo, na sociedade correta, que tudo isso são ferramentas para a gente lapidar o diamante bruto que ainda está aqui dentro. Tudo isso é o burilamento da alma, são as ferramentas que Deus nos dá para a gente trabalhar os nossos sentimentos. Ele finaliza: seja qual seja o montante das provas, ou seja, todas as dificuldades que temos, na conta das obrigações que assumistes
Veja bem, na conta das obrigações que assumistes, ou seja, nós que programamos todas essas provas. Levanta-te do chão de qualquer tristeza e faze o bem que puderes, trabalhando e servindo sem reclamar, porque se te achas no uso da razão, é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando à vida o máximo de tudo aquilo que já possuas de melhor. Então a gente até costuma falar para as pessoas: fora da caridade não há salvação, que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa auxiliar o próximo, porque assim, ajudando ao próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Aí as pessoas às vezes questionam: mas eu não sei nada, como é que eu vou ajudar alguém? Eu não sei nada ainda. Sabe alguma coisa? Sabe falar um bom dia? Sabe dar um sorriso? Sabe falar uma palavra amiga para alguém? Um abraço? Então já sabe fazer. Então, pouco que sabe, faça. Ninguém pode alegar que não sabe fazer o bem, meus irmãos, porque quem teve contato com o Evangelho por mais de 5 minutos já sabe o que tem que fazer. Então faça. Não alega, não dê desculpas de que eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Enquanto a gente está dando desculpa para não fazer as coisas, outras pessoas estão dando milhões de motivos para realizá-las, porque já compreenderam a necessidade de estar inserido no bem. Porque quanto mais bem nós introduzimos para nossas vidas, mais luz teremos, menos sombras nos dificultarão a vida. E é assim que funciona. Não tem como, é matemática e é regra da lei de Deus. Então, o uso da razão é que Deus conta contigo. Somos as ferramentas, meus irmãos, da espiritualidade aqui entre os encarnados, contando com o nosso entendimento do Evangelho, dos ensinamentos, dos estudos, não só aqui na casa espírita. Vários templos religiosos já deixam muito bem esclarecido as necessidades do bem na vida do ser humano. Alivia até dores físicas. Nós ainda que relutamos em acreditar, em realizar, esquecemos que o conforto de hoje é o atraso de amanhã. Então, lembremos sempre, meus irmãos, os planos reencarnatórios estão aí, os sinais estão aí, cada um sabe de si e compreende já na vida adulta aquilo que se deve fazer de certo, Hoje a mídia já exemplifica tantas coisas, tantas ferramentas que nós podemos realizar no bem, com pequenos gestos, com pequenas palavras. Então lembremos sempre disso, meus irmãos, e aproveitemos ao máximo a bênção de uma encarnação, porque não é fácil. Hoje, se soubéssemos, se pudéssemos ver a fila de irmãos que estão querendo reencarnar e ainda não estão preparados, ou ainda não têm autorização da espiritualidade, é muito, viu, meus irmãos? É muito. Pode calcular, é o triplo da população atual que está querendo reencarnar e não pode. E nós estamos aqui tendo essa oportunidade, tendo esse contato com o Evangelho, e com todas as explicações do céu e da terra, das nossas necessidades, dos nossos compromissos assumidos. Então que possamos refletir nisso, meus irmãos, e lembrando sempre da luz de Jesus, que nos guia, ampara e protege nessa jornada, não só na terra, como também quando retornarmos ao plano espiritual, que possamos ainda com mais intensidade nos empenhar
nos caminhos que Jesus nos deixou. Então, elevemos assim os nossos pensamentos de gratidão ao nosso Mestre Jesus, agradecendo sempre a Ele a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, recebendo as bênçãos do Teu Evangelho, sobre a luz do entendimento, que o Senhor possa sempre abençoar-nos com a Tua presença, e que essas energias salutares possam refazer nosso ânimo e a nossa coragem ao enfrentamento de nossas dificuldades, das nossas provas e das nossas expiações. Mestre, amigo, muito obrigado por permitirmos estarmos aqui na noite de hoje, agradecendo aos benfeitores espirituais pela harmonização deste ambiente para a nossa chegada, e pedimos sempre, Mestre amado, que ajuda-nos a estar contigo, não só na noite de hoje, mas sempre.